Fala galera abençoada por Deus, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Mais um capítulo, estamos já no capítulo Mateus 10. E antes de começar esse vídeo, se inscreva aí no canal, deixa o like e ative as notificações para quando tiver vídeo novo você ficar sabendo. Então vamos nessa. Nesse capítulo 10, aqui fala sobre Jesus enviando os 12 discípulos deles para pregar, para curar enfermos. E no começo desse capítulo, Jesus, antes de enviar os 12, na Bíblia fala algo interessante. Olha o que fala. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. E aqui Jesus vai falando as instruções que os 12 deveriam seguir. O que eu quero dizer para você hoje? Siga as instruções de Jesus. Sabe, na palavra de Deus tem várias instruções que Jesus nos dá para a gente seguir. Devemos seguir as instruções de Jesus. Quer ver uma instrução que Jesus nos deu, que infelizmente muitas vezes a gente não consegue praticar? É não andar ansioso por coisa alguma. Essa é uma das instruções que Jesus nos deu. Jesus quer que a gente não ande ansioso. Então devemos praticar as instruções de Jesus. E um pouco mais para frente, no versículo 19, fala assim, ó: mas quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Sabe, quando a gente vai pregar para as pessoas na rua, né? A gente fica com medo, a gente fica, pô, será que a pessoa vai pensar de mim? Será que a pessoa vai aceitar a palavra, sabe? Várias coisas passam na nossa mente, mas devemos entender que o Espírito Santo, ele está sempre ali do nosso lado para nos ajudar a pregar. Exatamente, quando você abre a sua boca literalmente ali para falar do Evangelho, para falar de Jesus para as pessoas, o Espírito Santo, sabe, ele te conduz, ele te ajuda nas palavras. Sabe, quando você pensa, meu Deus, o que eu vou falar? O Espírito Santo vem ali na sua mente, ó, e te ajuda a saber o que falar, como pregar. Então a gente não precisa ter medo, a gente não precisa se preocupar quando a gente for pregar na rua, pregar para alguém, quando o Espírito Santo pedir para que a gente fale do amor de Jesus para alguma pessoa, porque o próprio Espírito Santo vai nos ajudar a pregar. Então não tenha medo de pregar o Evangelho na rua. Jesus, o Espírito Santo, ele vai te ajudar. No versículo 27, Jesus fala aos seus discípulos o seguinte: o que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Ou seja, o que a gente pode aprender aqui? O que a gente escuta na igreja, o que a gente escuta no YouTube com pregação, o que quando Deus fala com a gente através da palavra, o que a gente ouve de Deus falar para nós, devemos falar isso para as outras pessoas. O que literalmente, né, quando a gente está sozinho, tendo nosso devocional, falando com Deus ali, Deus fala com a gente. Aquilo que Deus nos ensina, a gente deve praticar e também ensinar as outras pessoas a praticarem a palavra de Deus também. Então o que você escuta na sua igreja, o que você escuta no YouTube, se você aprendeu, se você está praticando ou quer praticar, também ensine para que as outras pessoas sigam no caminho de Jesus. No versículo 28, Jesus fala algo muito forte e interessante. Olha o que ele fala: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. A ordem que Jesus está dando aos seus discípulos aqui é: discípulos, vocês podem morrer por causa do meu nome. Vocês vão morrer por causa do meu nome, mas não tenham medo daquelas pessoas que podem matar o seu corpo, mas temam a Deus. Ou seja, mesmo que você perca o seu corpo físico, mesmo que te matem, lembrem-se que a alma de vocês está segura nas mãos de Deus. E quando você partir dessa terra, você vai morar eternamente com Deus, eternamente na glória. E no versículo 32 do capítulo 10 ainda fala assim, ó: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui, né, é aquela confissão que a gente faz, que quando o pastor faz o apelo lá na frente, a gente vai, confessa a Jesus ali, né, no meio da igreja. E não só a igreja que está vendo, os anjos estão ouvindo o que a gente está falando, os demônios estão ouvindo a gente confessando Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aqui na Bíblia está falando, né, mas aquele que me negar diante dos homens.
Existem, infelizmente, várias maneiras que a gente pode negar a Jesus, mas não devemos negar a Jesus. Não devemos negar a Jesus no meio da nossa família, no meio do colégio, entre amigos. Não devemos negar a Jesus. Devemos sim sempre confessar a Jesus. Devemos confessar que somos dele, sabe? Devemos viver para ele. No final do capítulo, Jesus fala algo muito forte. Olha o que ele fala: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Jesus está nos ensinando aqui que primeiro devemos amar a Ele sobre todas as coisas. No nosso coração, a primeira pessoa que deve estar ali no trono do nosso coração é Jesus. Não devemos amar o nosso pai, nem a nossa mãe, nem o nosso filho, filha, seja lá quem for mais do que Jesus. Não devemos. Devemos amar Jesus acima de todos. Deus, Ele não quer que a gente ame Ele acima de todas as coisas porque Ele é egoísta. Não é nada disso. Deus quer que a gente ame Ele acima de todas as coisas, porque a gente amando Deus acima de todas as coisas, quando a gente for amar os nossos pais, vamos amar os nossos pais da mesma maneira que Deus nos amou. Vamos amar os nossos filhos da mesma maneira que Deus nos amou. Ou seja, o amor de Deus é uma ágape. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é sacrificial. E a gente amando Deus acima de todas as coisas, vamos amar os nossos pais, vamos amar os nossos filhos com amor sacrificial, com amor incondicional. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá? E mande esse vídeo também para que outras pessoas sejam abençoadas. Valeu, tamo junto, fica com Deus.